Capítulo 111, companheiro de equipe mais coadjuvante. Bom trabalho, Ang, ele disse com um leve sorriso. Ang passou a ser um dos participantes representando as escolas de Black Rock. Ela não só participou como também foi uma das participantes que mais apoiou durante este duelo. Sua velocidade superou a de todos os outros participantes e seu poder de combate também não faltou. Embora ainda estivesse muito aquém das proezas de Gustav, não era motivo de escárnio. Especialmente nesta batalha onde todos eram mais lentos do que ela. Gustav também notou que a velocidade dela havia aumentado desde a última vez que correram. Ela foi capaz de usar uma nova habilidade com sua linhagem que também estava relacionada à velocidade. Gustav imaginou que era semelhante a ele usando o sprint, porém havia uma diferença. A velocidade de Ang foi multiplicada por 4 quando ela fez uso dessa habilidade, embora ela não pudesse mantê-la por muito tempo antes de ficar sem energia, ser capaz de usá-la por 10 segundos foi mais do que suficiente para causar estragos no campo de batalha porque era mais de 2 vezes a velocidade de Gustav quando ele ativou o spread. Ang usou sua velocidade para eliminar 2 participantes do lado oposto. Ela era vista como a jogadora mais valorizada, já que o resto de seus companheiros conseguiram se concentrar no participante mais forte devido à sua ajuda. Isso levou à vitória, pois o poder de batalha do participante mais forte do lado oposto era mais poderoso do que o participante mais forte. O primeiro turno chegou ao fim e as escolas vencedoras foram anunciadas. Echelon Academy, escola secundária da cidade de Atria, Salvation Academy, escolas de Black Rock, Prayer Bullet e Reflection Academy. Agora que as outras escolas haviam sido desclassificadas, a próxima rodada envolveria apenas os participantes dessas 6 escolas. O diretor do Atria City Ing anunciou o início do segundo turno depois que todos os participantes que perderam anteriormente deixaram o campo de treinamento. Echelon Academy vs Briar Bullet Ing. Os participantes devem ir para o Reg A. Atria City Ing vs Salvation Academy. Os participantes devem ir para o Reg C. Reflection Academy vs Escolas de Black Rock. Os participantes devem ir para o Reg N. O diretor Durk anunciou sucessivamente e deixou o resto para os árbitros. Os participantes estavam de volta ao Reg enfrentando adversários diferentes desta vez. No segundo turno, outra regra foi implementada. Cada escola agora tinha 3 vagas de substituição que podiam usar na troca de um jogador, portanto, mesmo que um participante fosse desclassificado, era possível enviar outro participante da mesma escola para preencher a vaga. Isso só poderia ser feito 3 vezes e todas as escolas tiveram a oportunidade de fazê-lo, a menos que uma escola derrotasse outra escola muito rapidamente a ponto de nenhum substituto poder ser chamado, eles ainda teriam que lutar contra pelo menos 10 participantes daquela escola para vencer. Após um breve momento de fala, foi dado sinal verde para o início do segundo turno. Os participantes se lançaram um contra o outro novamente com intenção de batalha. Bang! 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 A colisão de sons caóticos soou novamente enquanto eles se chocavam. Os alunos da torcida mais uma vez torceram por seus favoritos enquanto assistiam ao duelo com um olhar tenso. Gustav, qual escola você acha que tem mais chances de ganhar? Uma voz feminina madura questionou do lado esquerdo de Gustav. Gustav virou-se para o lado para encará-la por alguns segundos com um olhar de contemplação antes de voltar a olhar para os anes de batalha. As outras 2 mulheres à direita de Gustav também tinham expressões que mostravam que também estavam interessadas em ouvir a resposta de Gustav. Entre todas as escolas, a Echelon Academy e a Atria City School têm o maior poder de combate. 100% de certeza que a última rodada será entre as 2 equipes, explicou Gustav com um olhar solene. As garotas que estavam sentadas ao lado dele eram ele, Ariana e Lin. Ele estava sentada ao seu lado esquerdo, enquanto Lin e Ariana estavam sentados à sua direita. Isso significa que nossa escola Blackrock não tem chance de ganhar? Ele perguntou com um olhar de insatisfação. Gustavo olhou para o campo de batalha novamente com um olhar contemplativo antes de responder: acho que não. No máximo sua escola ficará em terceiro lugar. Gustavo havia estudado a batalha inicial de todas as escolas para que pudesse dizer que os participantes das escolas Blackrock careciam de proeza em comparação com o resto das escolas que também venceram. A única razão pela qual ele sentiu que o Black Rock poderia ter uma chance de chegar à rodada final foi por causa de Ang. Ter Ang em sua equipe foi uma grande vantagem para eles. Mesmo que por acaso ela não fosse poderosa o suficiente para derrotar o oponente colocado à sua frente, ela ainda tinha velocidade suficiente para interromper o fluxo de ataque no campo de batalha e causar distrações. Esses feitos foram suficientes para obter vitórias para as escolas Blackrock se eles pudessem administrar a maneira como ela foi usada adequadamente no campo de batalha. O único problema era que essa tática não funcionaria para sempre. À medida que continuaram a usá-lo, outros participantes analisariam e encontrariam uma maneira de combatê-lo, a menos que fossem idiotas. Assim como Gustavo estava analisando isso, já estava acontecendo no campo de batalha. Ang acabou recebendo um golpe de um de seus oponentes e quase foi expulso do reg.
Embora ela não estivesse usando sua velocidade mais alta quando o ataque atingiu, a velocidade que ela estava usando ainda era maior do que a de todos, então ela não deveria ter sido atingida. A razão para isso era que eles estavam começando a prever seus padrões de movimento depois que ela conseguiu acertar com sucesso dois de seus companheiros de equipe e os mandou para fora do reggae. Outra coisa que Gustavo notou foi que Ang não era suficientemente decisiva quando queria acertar um oponente. Quando se tratava de bater nas pessoas, ela hesitava, o que geralmente afetava seu movimento por um momento. Capítulo 112 Suposições de namoro. Ela lutou suavemente desde o início, apenas empurrando-os para fora do reggae com sua velocidade, mas ela não havia acertado ninguém com força e isso estava afetando sua eficiência, mas ela não percebeu. A Reflection Academy tinha participantes mais fortes, mas agora que dois de seus companheiros de equipe foram expulsos do reggae de batalha, era apenas uma questão de tempo até que eles perdessem. No lado da Echelon Academy, eles também estavam indo muito bem. Ao contrário da primeira escola que enfrentaram que tinha um capitão forte, esta tinha apenas um mediano. Eles não levaram mais de 10 minutos para encerrar a batalha e se tornaram os primeiros a vencer o segundo turno novamente. Echelon Academy vence. Quando este anúncio foi feito pela segunda vez, os alunos espectadores não tiveram dúvidas sobre a proeza da Echelon Academy ser uma das mais altas, se não a mais alta aqui. Aqueles que conheciam a história da Echelon Academy não ficaram surpresos, pois diziam que era onde alguns oficiais poderosos e conhecidos da MBU se formaram. Os diretores de outras escolas estavam entre os espectadores que não se surpreenderam com suas proezas. O diretor da cidade de Atre criou o evento de troca de conhecimento apenas para que a cidade de Atre pudesse vencer pelo menos um dos dois eventos que aconteceram, mas agora parecia que ele ficaria desapontado. Alguns minutos depois da vitória da Echelon Academy, a escola secundária de Atre City também venceu o duelo. O nível de poder de todos em sua equipe era bastante equilibrado. Suas linhagens se complementavam e eram capazes de encobrir a fraqueza de seus companheiros de equipe. A outra equipe da Salvation Academy tinha um usuário de linhagem com um nível de poder bastante insano. Ele tinha uma linhagem de grau A. Ele poderia se transformar em um urso mutante que tinha a capacidade de reestruturar a distribuição de força. Muitos dos participantes do time principal da cidade de Atria não conseguiram prejudicá-lo com suas habilidades a princípio. Não importa como eles batessem, simplesmente não seria poderoso o suficiente para fazê-lo recuar. Isso porque ele estava controlando a energia da força ao seu redor, tornando seus ataques mais fracos antes que pudessem tocá-lo. Ele também poderia amplificar a força por trás de seu ataque. O capitão do time, o estudou para descobrir sua falha quando percebeu que não conseguiriam derrotá-lo facilmente. O que ele descobriu foi que faltava a velocidade da criatura em que o oponente se transformou, então ele elaborou um plano e trabalhou de acordo com ele e com seus companheiros de equipe. Eles o evitavam e se concentravam em lidar primeiro com os outros companheiros de equipe. Depois disso, todos eles o atacaram ao mesmo tempo. Claro, seria impossível para ele reduzir a força de cada ataque vindo de até 7 pessoas ao seu redor. Eventualmente, ele foi espancado e jogado para fora do reggae. A última escola a vencer foi a escola Blackrock e levou algum tempo, mesmo depois que Ang ajudou a derrotar os dois companheiros de equipe mais fracos do time adversário anteriormente. Ang ainda era aclamada como a companheira de equipe que mais apoiava e todos tinham que admitir que ela era a razão pela qual a equipe ainda conseguia se manter. Agora que mais 3 times foram derrotados, restavam apenas 3. Echelon Academy, Atrecity e Escolas Blackrock. O diretor anunciou que haveria alguns minutos de intervalo para os participantes descansarem antes do início da terceira rodada. Vamos ver Ang. Len agarrou o braço direito de Gustavo enquanto se levantava, puxando junto com ela. Tudo bem, disse Gustavo enquanto se levantava. Ele e Ariana trocaram olhares antes de também se levantarem e seguirem atrás de ambas. Eles caminharam em direção ao local onde os participantes estavam posicionados, que ficava embaixo dos assentos dos espectadores. Eles já podiam avistar Ang à distância e ela também os avistou. Ela estava toda vestida de preto, assim como o resto dos participantes das escolas Blackrock. Ang começou a acenar animadamente para eles, mas quando notou Lin segurando a mão de Gustavo enquanto eles se aproximavam, ela fez beicinho e caminhou em direção a eles. Quando ela chegou na frente deles, ela imediatamente pulou nos braços de Gustavo, fazendo com que sua mão se soltasse do aperto de Lin. Suspiro. A multidão que o cerca fica surpresa com a intimidade repentina. Gustavo e Ang estão namorando? Esse era o pensamento que circulava em suas mentes no momento em que Ang fez isso. Até Gustavo ficou surpreso com o abraço repentino. Embora não fosse a primeira vez, ele ainda estava surpreso, pois sua vida não estava em perigo desta vez. Eu fiz bem? Ela perguntou a Gustavo com um sorriso doce depois de se desvencilhar dele. Você fez bem, Gustavo respondeu com um sorriso também. O momento parecia mágico, já que Gustavo não era do tipo que sorria o tempo todo, exceto que estava tramando algo malicioso. Isso é tudo graças a você, declarou Ang. Eu? Gustavo perguntou com um olhar confuso.
Ang acenou com a cabeça em resposta. Você esqueceu aquelas noites? Ela perguntou. Suspiro. Outro suspiro alto foi ouvido da multidão que o cercava. Eles passam as noites juntos. Ouvir isso deu à multidão muito em que pensar, especialmente aqueles da escola Blackrock que não sabiam que Gustavo era seu vizinho. Ang era popular entre seus colegas na escola Blackrock, então isso foi uma surpresa para a maioria deles, que havia como um anjo que nunca se apaixonaria por nenhum cara. Os alunos do sexo masculino que eram secretamente admiradores se amaldiçoaram por não terem coragem de abordá-la todo esse tempo. Oh, Gustavo murmurou com um sorriso. Ele lembrou que aquelas noites que passou observando a vizinhança com ela eram principalmente mestiças livres devido a seus cálculos, então, em vez de ficar preguiçoso, ele decidiu dar tarefas de velocidade a Ang para ajudá-la a melhorar o uso de sua habilidade. Gustavo não tinha pensado em nada disso, mas Ang estava muito grata e acreditava que sua melhora atual se devia a isso. É tudo você. Você não precisa me agradecer, Gustavo disse com um olhar desdenhoso enquanto o sorriso de Ang se alargava ainda mais. Devido aos olhares que o cercavam, eles decidiram mudar suas conversas para outro lugar. Eles encontraram um lugar dentro do campo de treinamento para falar. Passada uma hora, foi feito o anúncio da continuação do duelo. Gustavo aconselhou Ang a não se esforçar demais. Ele não se preocupou em tentar dizer a ela para ser implacável ao atacar seus oponentes porque sabia que a natureza de uma pessoa não era mudada tão facilmente. A natureza de Ang simplesmente era do tipo suave. Depois que os alunos espectadores tomaram seus lugares, a terceira rodada começou. A Echelon Academy iria contra o colégio da cidade de Atria, enquanto a escola de Blackrock ficaria de fora. O diretor explicou que o perdedor pode lutar contra a escola Blackrock e se os participantes da escola Blackrock vencerem, eles terão a chance de lutar pelo primeiro lugar. Depois de tudo explicado, o diretor deu sinal verde para o duelo começar. Echelon Academy vs Atria City Ing. Era praticamente vermelho contra azul. No lado esquerdo, os participantes da Echelon Academy usavam macacões vermelhos completos, enquanto os participantes da cidade de Atria vestiam azul. Capítulo 113 Echelon Academy vs Atria City Ing. A batalha começou com os 7 alunos indo um contra o outro. Gustavo assistiu de sua posição sentada com um olhar de tédio. Ao contrário do resto que estava intrigado em saber qual escola iria ganhar, Gustavo já tinha uma escola escolhida como vencedora em sua mente. Mesmo que ele assistisse com um olhar entediado, ele ainda analisava os detalhes da batalha enquanto ela acontecia. Explosão. 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 Toda a vizinhança ecoou com explosões enquanto a batalha continuava. Em um lado do reg de batalha, 2 alunos com linhagens semelhantes estavam brigando. Ambos podiam aumentar diferentes partes de seus corpos. Eles ocasionalmente aumentavam os braços antes de lançar um punho. Quando os enormes punhos alargados fizeram contato um com o outro, o som era como 2 pedras se chocando uma contra a outra. Embora parecesse que eles estavam empatados em termos de força, Gustav já notou que o de vermelho tinha vantagem nas técnicas de luta. Do outro lado, uma garota que materializou um tanque de energia azul com vários mega canhões continuou atirando uma rajada azul em uma grande criatura de 2 metros de altura de aparência rochosa. Essa criatura era mestiça. As batalhas que ocorreram em todas as partes do reg foram ferozes. Nessa época, o capitão da Echelon Academy, Andreu, enfrentava 2 participantes ao mesmo tempo. Surpreendentemente, ele foi capaz de segurá-lo sozinho. Alguém poderia se perguntar onde o 7º participante da Echelon Academy estava localizado, já que eles não puderam ser encontrados no campo de batalha, mas no minuto seguinte uma explosão soou. Estrondo. 2 participantes de azul foram arremessados para fora do reg devido à explosão do Intense. A poeira se espalhou por toda parte desde o ponto de impacto. Com isso, o Atria City Ing perdeu 2 participantes, mas como ainda tinham alunos no reg, eles poderiam enviar um de seus substitutos. A pessoa responsável pela explosão foi o 7º aluno que estava escondido sob o solo desde então. Ninguém o viu entrar no chão no início da partida porque a garota que poderia criar canhões de energia encobriu suas ações quando ela fez isso. Os participantes da cidade de Atria ficaram desconfiados quando perceberam que alguém havia desaparecido do reg, mas não tiveram a chance de pensar nisso, pois foram atacados ferozmente pelos oponentes. Os ataques desses 6 estavam no mesmo nível de uma equipe de 7, então eles não tiveram escolha a não ser lutar. O participante desaparecido tinha uma linhagem que lhe permitia usar seu corpo e criar algumas bombas especiais que serviam como uma espécie de mina terrestre. 2 dos participantes que estavam lutando contra Andrew antes de serem desclassificados, pisaram no chão onde ele foi inserido e ambos foram expulsos do reg com ferimentos horríveis em seus corpos. 2 substitutos foram enviados para substituí-los depois disso, mas mesmo com isso, a maré da batalha mudou. Os altos participantes da cidade de Atria tiveram que pisar no reg de batalha com cautela agora. Eles não tinham ideia de onde as bombas haviam sido colocadas no campo de batalha e ninguém queria acabar com aqueles 2.
Além disso, Andreu foi um exemplo de que as bombas não detonariam se um aluno da Echelon Academy pisasse em qualquer parte do terreno onde ela estava posicionada. A luta continuou enquanto os participantes do alto da cidade de Atria decidiram se reunir em uma parte específica do reggae onde não dariam um passo para frente ou para trás. Eles formaram uma espécie de círculo na parte sudeste do reggae, de costas um para o outro. Eles queriam se proteger de pisar em uma mina terrestre, daí o motivo dessa ação. A batalha continuou e nenhuma explosão foi ouvida por vários minutos depois que eles tomaram essa decisão. De repente, um deles que era sensível ao som gritou para que todos se afastassem, mas antes que pudessem responder, outra explosão soou. Estrondo. Três participantes que não conseguiram escapar a tempo foram lançados para fora do reggae. Um deles foi lançado no ar, mas ainda dentro do reggae. Enquanto ele estava caindo no chão, o capitão Andreu saltou para cima e esticou a perna. Bam! Seu pé direito bateu na barriga de um participante ainda no ar, fazendo com que seu corpo fosse lançado para fora do reggae. Suspiro. Menos capitão Z foi derrotado assim. Menos Atrieng e acabou. A pessoa que acabara de ser expulsa era o capitão do time. Andreu nunca o contratou até agora. Ele deixou o capitão para Yuiko todo esse tempo e Yuiko fez um bom trabalho em mantê-lo afastado. O que os participantes da cidade de Atria não sabiam desde o início era que as bombas sob o solo poderiam se mover à vontade e mudar de posição se a pessoa responsável por colocá-las lá quisesse que isso acontecesse. Esta foi a principal razão por trás do desastre que acabara de acontecer. O capitão da cidade de Atria olhou furiosamente para o reggae ao ser enviado para fora dele. Ele queria voltar, mas a força azul que cercava o reggae o deteve. Ele ainda tinha força suficiente para lutar porque sua linhagem o protegeu de ser ferido pela explosão, mas não havia nada que ele pudesse fazer no momento. Ele tinha um olhar de frustração enquanto caminhava de volta para onde o resto dos substitutos e participantes desqualificados estavam sentados. Não demorou até 3 minutos antes que os últimos participantes do Atria City fossem expulsos. A Echelon Academy venceu o duelo novamente. Todos ficaram surpresos novamente porque esperavam que os participantes da Echelon Academy realmente passassem por momentos difíceis. Para sua surpresa, não foi tão difícil para eles. O diretor da escola municipal de Atria suspirou de sua posição sentada. Ele esperava que isso acontecesse, mas ainda assim foi humilhante para uma escola de outra cidade derrotá-los em sua própria cidade. Agora que a Echelon Academy havia vencido esta rodada novamente, todos sabiam que praticamente haviam vencido. A Echelon Academy não foi coroada vencedora porque o colégio da cidade de Atria e a escola Blackrock ainda tinham que lutar. Se a escola Blackrock vencesse, eles ainda teriam a chance de lutar com a academia de escalão pelo primeiro lugar, mas se perdessem, teriam que se contentar com o terceiro lugar. Todos sabiam que a academia Echelon praticamente havia vencido desde que a escola Blackrock era menor em termos de proeza. Após o término da batalha, foi dado um tempo para os participantes fazerem uma pausa. Conversa. 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 Os alunos no assento dos espectadores começaram a falar sobre como a escola secundária da cidade de Atria foi facilmente derrotada. Menos, Yuiko é uma deusa. Menos André é o melhor, veja como ele planejou a trapaça dos companheiros. Eu me pergunto como eles foram treinados para lutar com tal formato e intrigas. Capítulo 114, Ang vs o Capitão. Gustavo ouviu as palavras dos alunos ao seu redor com uma expressão impassível. Ele também estava analisando a batalha e entendeu como acabou sendo assim. Gustavo estava aprendendo muito com todas as suas batalhas. Ele havia notado os prós e as falhas das batalhas. Depois de algum tempo se passou novamente o segundo duelo começou. Era a escola Blackrock contra a cidade de Atria desta vez. Ang e o resto de seus 6 companheiros de equipe estavam preparados para brigar com os participantes da cidade de Atria. Seus rostos mostravam determinação e ferocidade. Embora todos tivessem julgado que iriam reprovar, a escola Blackrock ainda não estava pronta para ceder. Assim que o sinal verde para a batalha foi dado, eles imediatamente colocaram seus planos em ação. A batalha durou cerca de 10 minutos antes que o primeiro participante da Black Rock School fosse lançado voando para fora do reggae. Os participantes do Blackrock fizeram tudo o que podiam para vencer, mas em menos de 5 minutos outro participante do seu lado foi expulso. Agora que eles haviam trazido 2 substitutos, restava apenas uma vaga e parecia que eles usariam essa terceira vaga em breve. Não posso perder assim, ele está assistindo, disse Yang em sua mente enquanto corria para trás para desviar de uma grande palmeira rochosa. Ela estava atualmente mantendo o capitão do time adversário no lugar, já que ele foi responsável por enviar 2 de seus companheiros de equipe anteriormente. Ang estava correndo ao redor dele com sua velocidade normal para não gastar toda a sua energia de uma vez, mas ela percebeu que, assim como seus antigos oponentes, ele estava começando a reconhecer seus padrões de movimento, então ela decidiu aumentar sua velocidade. Seus outros companheiros de equipe estavam ocupados lidando com o resto. O capitão da cidade de Atria era um monstro meio rochoso agora com músculos grossos como rochas projetando-se de diferentes partes de seu corpo, especialmente os nós dos dedos.
Quando seu punho tocou os dois primeiros, arranhou seu corpo como se fosse tofu. Ang ficou magoada com isso, então ela decidiu ser a única a enfrentá-lo. Mesmo que perdessem aqui, ela não queria que seus companheiros sofressem nas mãos dele. Deixe-me derrotá-lo eu mesmo então. Ang disse internamente e saiu correndo novamente. Sus. Um terceiro chifre se projetava de sua testa, ela chegou na frente do capitão e todo o público e Zé ficaram chocados ao vê-la crescer um terceiro chifre do nada. Zé balançou o punho em direção a ela, mas sua mão passou pelo ar quando Ang desviou para o lado e apareceu atrás dele. Ela empurrou os dois braços para as costas dele com velocidade. Bam! Zé foi empurrado 15 metros à frente por Ang. Agora, o público junto com Zé sabia o que o terceiro chifre deveria fazer. Ang tornou-se tão rápida que ela era literalmente um borrão. Ela disparou para frente novamente com extrema velocidade enquanto o punho do Zé se transformava em uma longa pedra pontiaguda que ele apunhalou para frente. Ang foi capaz de desviar desse golpe com facilidade novamente e sua mão localizou uma parte do corpo dele que não estava coberta por pedras antes de empurrar a palma da mão novamente. Bam! Zé foi mais uma vez empurrado para trás por cerca de 10 metros. Todo o público ficou maravilhado. Ang não esperou mais de um segundo antes de sair correndo novamente. Sus. Bam. Sus. Bam. Sus. Bam. O capitão da cidade de Atra estava sendo empurrado por alguns segundos. Ele não conseguiu acompanhar a velocidade de Ang. Vou ficar sem energia se não voltar à minha forma normal agora, Ang percebeu depois de sair correndo novamente. Ela decidiu que iria infligir uma lesão grave em G desta vez antes de voltar ao normal. Ang correu para a esquerda desta vez enquanto sua visão se aproximava da área de suas costelas, alguns centímetros abaixo de sua axila. Desde que o Zé esticou o punho novamente, ele estava totalmente aberto. Ang ganhou muita velocidade em seus braços antes de dar um soco naquela parte do corpo do capitão. O ar ondulou com intensidade quando o punho chegou antes de seu corpo. De repente, Ang se lembrou do que aconteceu quando ela usou esse ataque antes e mudou de ideia. Ela abriu a palma da mão e transformou o punho em um golpe de palma. Bam! O capitão foi empurrado para trás novamente, mas surpreendentemente ele não se machucou de forma alguma. Ang ficou no lugar com um olhar confuso enquanto seus chifres se retrajam. A quantidade de velocidade gerada antes que ela estendesse a mão foi suficiente para romper uma parede, embora tenha sido enfraquecida quando ela a transformou em um golpe de palma. Mais cedo, ela sentiu a palma da mão atingir uma superfície dura. Ela olhou para o capitão, ela notou seu sorriso. Eu odeio velocistas como você. Você realmente dá muitos problemas, mas não é difícil prever seus movimentos depois de levar uma surra por um tempo. Mas eu te odeio mais do que odeio qualquer outro velocista. Ele expressou antes de correr para frente. Mesmo que eu tenha colocado aquele falso ponto fraco para enganar você, isso ainda poderia ter sido uma lesão letal para mim se você tivesse decidido me atacar de verdade. Mas você está sendo legal, hein? O capitão gritou enquanto empurrava o punho para o rosto dela. Sus. Ang se esquivou para a direita fazendo com que o punho a errasse por alguns centímetros. Agora ela entendia o que acabara de acontecer e também o fato de que poderia ter rompido a defesa dele se tivesse dado um soco em vez de um golpe com a palma da mão. Mesmo com os chifres retraídos, ela ainda era mais rápida que o capitão. Ela se esquivou dele repetidamente e estava prestes a atacá-lo novamente quando ele de repente parou seus movimentos e levantou as duas mãos para conectá-los. Pá! Imediatamente ele bateu palmas, pequenas pedras semelhantes a diamantes dispararam de seu corpo a centenas. Prit, 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 prit. Isso pegou todos de surpresa porque ele nunca usou tal ataque antes. Projéteis de seu corpo dispararam pelo campo de batalha atingindo alguns dos alunos. Plop. Eu realmente não gosto de sapatos bonzinhos como você. O capitão da cidade de Atre caminhou em direção a Ang enquanto falava. Ang estava deitada no chão com pedras afiadas perfuradas em diferentes partes de seu corpo. Suas pernas foram perfuradas por mais de 10 deles e estavam sangrando. Você realmente tem coragem de ser legal no campo de batalha. O capitão se curvou e agarrou Ang pelo pescoço antes de levantá-la. Seu rosto mostrava dor com a maneira como suas mãos rochosas estavam apertadas em seu pescoço, mas ela não era poderosa o suficiente para se livrar de seu aperto. Capítulo 115 Sujeito à dor. O campo de batalha não é para fracos de coração mole como você. Zia arqueou o braço direito para trás enquanto falava. Ele olhou para uma parte do corpo dela onde algumas das pedras que ele atirou anteriormente penetraram. Uma das pedras pontiagudas estava saindo de sua barriga esquerda. Ele empurrou a palma da mão para frente com intensidade em direção a esse local. Bam! A palma da mão dele bateu na pedra, empurrando ainda mais em sua barriga e fazendo o sangue jorrar. Blerg! Ang vomitou sangue enquanto seu rosto empalidecia. Seu rosto mostrava extrema dor no momento e parecia tão doloroso.
Lee ainda continuou segurando seu pescoço e levantando-a, ele arqueou o braço para trás novamente e empurrou para fora. Bam! Desta vez, foi uma pedra em seu ombro esquerdo que foi empurrada 18 centímetros para dentro do corpo de Ang, quebrando sua clavícula. GHRRH. Ang exclamou de dor. Ela sentiu uma dor indescritível na área do ombro esquerdo. Seu braço esquerdo caiu fracamente para o lado, ela não conseguiu levantá-lo novamente devido à dor e sua clavícula foi quebrada. Deixe-me ir, Ang murmurou fracamente enquanto cuspia mais sangue. Os fracos não têm chance de fazer exigências. Coração mole é para os fracos. Z empurrou sua mão para frente novamente. Bam! Sua palma empurrou outra pedra que perfurou seu lado direito, profundamente em seu corpo. O sangue escorria do corpo de Ang dos 3 pontos que Zé atacou. Ela nunca havia sentido tanta dor antes e, embora tentasse lutar contra Zé usando o braço direito, foi tudo infrutífero. Bam! 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 Zé atacou repetidamente todos os pontos onde o corpo de Ang foi perfurado, fazendo-a sangrar. O sangue escorria de seu corpo e caía no chão em pequenas gotas. Suspiro. Todo o público ficou surpreso com a brutalidade repentina a que sua visão estava sendo submetida. Menos o que ele está fazendo. Por que ele está atacando ela assim? Menos ela não precisa se submeter a tanta dor, apenas jogue-a fora. Menos Bowl. Seu imbecil sem vergonha. Os tumultos dos alunos podiam ser ouvidos claramente, especialmente dos alunos da Blackrock. G agiu como se não tivesse ouvido suas reclamações. Ele jogou o corpo de Ang no chão fazendo com que ela batesse de costas no chão duro com intensidade e começou a caminhar em sua direção novamente. Esse bastardo. Por que ele não pode simplesmente expulsá-la se tudo isso é necessário? Lee ficou furioso ao ver como já estava lidando com Ang. Ang está sendo violado, porque o diretor da cidade de Atria não está dizendo nada sobre isso. Ele disse com um rosto espremido. A Rihanna olhou para o anel com um olhar sombrio também. A expressão habitual de brincadeira em seu rosto havia desaparecido. Mesmo o diretor Eril não disse uma palavra que significa que, a menos que Ang desmaie ou seja expulso, ele não pode interferir, afirmou ele. Todo mundo sabia o quão tenazes os mestiços eram, então desmaiar não era algo que aconteceria tão cedo. No canto oeste, onde os diretores estavam sentados, o diretor Eril da escola Blackrock atualmente tinha um olhar de angústia em seu rosto enquanto falava. Qual é o significado disso, diretor Durk? Ele expressou. Qual é o significado de quê? O diretor Durk perguntou com um olhar confuso. Você não pode ver o que seu aluno está fazendo com o meu. Diretor Eril disse com um tom irritado. Como assim, diretor Eril? Quando mencionamos que isso era contra as regras. Pelo que vejo, seu aluno ainda está consciente, respondeu o diretor Durk com um olhar de desdém. Você. Você sabe que isso vai contra a moral. Se seu aluno quisesse expulsá-la, já poderia ter feito isso. Por que ele tem que fazê-la passar por tais torturas? Ela deveria ser desqualificada já que não pode luta mais longa. O diretor Eril levantou-se com um olhar de angústia enquanto falava. Moral. Ah, o diretor Eril deve ser um comediante. O diretor Durk riu por um tempo antes de seu rosto ficar sério de repente. No campo de batalha, os inimigos não mostrarão tal moral ao matar seus amados alunos. Ela deveria aprender as consequências de suas ações. O campo de batalha não é um lugar para moleza, afirmou o diretor Durk. Mas você. Antes que o diretor Eril pudesse completar sua declaração, ele foi interrompido por outro diretor. Concordo com o diretor Durk. Aquele aluno poderia ter dado um grande golpe nele, mas optou por não fazê-lo. Ela está sofrendo as consequências de suas ações. O campo de batalha não é um lugar para misericórdia. O diretor Erui também falou. Alguns outros diretores também concordaram que nenhuma regra estava sendo quebrada aqui. O diretor Eril não teve escolha a não ser sentar-se com um ar de derrota. De volta à área dos espectadores, as 3 garotas ainda pensavam no que fazer. Não podemos simplesmente deixar aquele bastardo continuar lidando com ela desse jeito. Lin gritou com um olhar de angústia. Nesse momento, Ji levantou o pé e pisou na perna de Ang. Os sons de quebra de ossos podiam ser ouvidos claramente enquanto ele fazia isso repetidamente. Seu bastardo. O que você está fazendo? Solte ela. A Rihanna tinha lágrimas escorrendo de seus olhos enquanto tentava pular para fora da área dos espectadores, mas ele e Lin a agarraram. A barreira o impedirá de entrar, disse ele. Havia uma espécie de proteção ao redor dos Anhis que impedia a entrada durante as batalhas. Era possível expulsar alguém, mas impossível entrar até que a batalha terminasse ou os oficiais o desejassem. Alguns do público tinham olhares perturbados em seus rostos quando viram o capitão da cidade de Atria pisando na perna de Ang repetidamente. As pedras que haviam perfurado suas pernas anteriormente agora estavam profundamente enterradas. Os outros companheiros de equipe de Ang no campo de batalha estavam sendo controlados pelos principais participantes da cidade de Atria. Por que você está fazendo isso? Ang ainda não havia desmaiado, mesmo depois de ter sido submetido a tanta tortura.
Sua voz tremia de dor enquanto falava. Toda a sua roupa estava encharcada de sangue e seu corpo tremia ocasionalmente devido à dor intensa. Ela ainda não conseguia entender o que havia feito de errado. Quando mostrar misericórdia se tornou uma coisa ruim. Ela se perguntou internamente. Você é um velocista certo. Easy. Essas pernas. Easy. Vou torná-los incapazes de correr. Easy. Depois de pisar em todas as pedras, G pegou Ang novamente. Nesse ponto, ela havia perdido a sensibilidade na perna esquerda, enquanto a perna direita doía como se tivesse sido esmagada por um caminhão em movimento. Não que ela soubesse como era, mas ela nunca havia sentido uma dor tão intensa. No assento dos espectadores, Gustavo estava olhando para o campo de batalha enquanto se inclinava para a frente com o queixo apoiado em ambos os braços. A brandura não pertence ao campo de batalha. As palavras de Z chegaram aos seus ouvidos. Mesmo não sendo alto, sua percepção permitia que ele percebesse os pequenos encos carregados pelos ventos. Gustavo, o que você acha que podemos fazer? Lee perguntou com um olhar de desamparo. Gustavo lentamente removeu ambas as mãos de debaixo de sua mandíbula e se levantou. Fique aqui. Gustavo disse enquanto se virava para sair. Capítulo 116, Falco entra em ação. O que você quer dizer com ficar aqui? Ang está sendo brutalizado. Temos que fazer alguma coisa. Ariana falou como um animal brandendo suas presas e pronto para morder Gustavo se ele respondesse com uma resposta insatisfatória. Gustavo virou-se para olhá-la e colocou a mão em sua cabeça. Vai ficar tudo bem, fique aqui. Gustavo parecia calmo ao dizer isso, mas um calafrio repentino permeou o ambiente quando ele se virou. Todos naquela vizinhança podiam sentir o frio se infiltrar profundamente neles, mas não conseguiam entender de onde vinha. Parecia que algo louco estava prestes a acontecer. Antes que as meninas pudessem reagir à última declaração de Gustavo, ele já havia desaparecido na distância. Apenas a multidão de estudantes, a maioria sentada e alguns em pé, podia ser vista. Na área de assentos dos participantes do BlackRock, os substitutos e os outros que foram desclassificados ficaram de boca aberta enquanto olhavam para o campo de batalha. A área de assento deles estava muito perto do reggae de batalha para que eles pudessem ver em uma escala muito mais próxima e clara do que o resto dos participantes. Falco, é hora de você entrar. Você será o último substituto a entrar. O técnico do time disse em direção a um garoto de cabelos brancos sentado na segunda linha. Falco pareceu um pouco tímido ao ouvir isso. Ele olhou para o campo de batalha onde apenas cerca de 3 participantes da escola BlackRock foram deixados no reggae. Outros foram desqualificados e agora os participantes da cidade de Atre estavam brincando com os que sobraram. Treinador, acho que a batalha acabou, entrar lá não vai mudar nada, respondeu Falco. Não, Falco, você deve se vingar de nós. O outro lado vai acordar se eles o tratarem da mesma forma, então você é o único em quem consigo pensar, disse o treinador com um olhar decisivo. Treinador, você sabe que eu não consigo controlar. Falco disse com o rosto pálido. Falco, pare de discutir e suba aí. O treinador ordenou. Treinador, eu tenho que usar o banheiro, estou segurando meu xixi há muito tempo. Se eu for para o reggae de batalha dessa maneira, posso mimizar ao levar uma surra, Falco disse e se levantou. O treinador olhou para ele com um olhar desconfiado, mas decidiu não colocá-lo à força na batalha com a bexiga cheia. Falco saiu de sua área de estar e foi em direção ao banheiro mais próximo. Depois de um minuto, o treinador estava prestes a escolher outra pessoa para entrar pensando que Falco não iria aparecer. Ele estava farto de assistir Ang receber tortura repetidas vezes. Foi realmente uma visão desencadeante e ele desejou poder interferir, mas não tinha permissão para isso. Estou de volta, treinador. Posso entrar agora? Falco disse com vigor do lado enquanto se aproximava. O treinador ficou um pouco surpreso com o olhar de confiança, mas não houve tempo para pensar em discutir sobre isso. Entre. Não aguento mais. O treinador expressou. Falco assentiu e caminhou em direção ao palco chamando a atenção da multidão. Menos em BlackRock está colocando outro substituto. Qual é o sentido de adicionar um substituto agora? Ele só vai acabar como ela. Menos ele parece bem fraco também. Os alunos assistiram enquanto a barreira ao redor do palco se abria para Falco entrar. Eles estavam preocupados com o que seria o resultado novamente. Z estava torturando Ang na parte sudoeste do campo de batalha. Os participantes da cidade de Atre notaram o recém-chegado e começaram a se mover em direção a ele com intenções nefastas escritas em seus rostos. Falco olhou para o canto sudoeste e percebeu que Zé havia levantado Ang novamente. Desta vez, seu punho direito se transformou em um diamante pontudo semelhante a uma pedra. Ele arqueou o braço até o limite enquanto segurava Ang. Ang neste momento estava quase perdendo a consciência, mas ela ainda podia ver que Zé estava prestes a esfaqueá-la com seu punho de diamante. Eu ao menos não disse a ele ainda, ela murmurou fracamente enquanto mais sangue escorria do lado de sua boca. Não se importa com o que um fracote de coração mole diz. Zé esfaqueou em direção ao estômago dela com seu punho de diamante enquanto falava.
Três participantes da cidade de Átria também cercaram Falco neste ponto, mas ele de repente saiu correndo do cerco. Sus. Sua velocidade era mais rápida do que eles podiam reagir. Eles se viraram e perceberam que ele havia chegado antes de Zhe Yang. A mão de Zé estava perto de esfaquear a barriga de Yang quando Falco apareceu de repente entre eles. Tom. A mão de diamante de Zé colidiu com o peito de Falco, mas em vez de penetrar, um som metálico soou. Zé empurrou sua mão de diamante para frente com um olhar confuso, mas não conseguiu perfurar o peito de Falco. Quem são? Antes que ele pudesse completar sua frase, ele notou uma palma indo para seu peito com uma velocidade tão intensa que parecia que o ar estava sendo dilacerado. Foi hostil. Embora Zé não pudesse contra-atacar devido à sua velocidade, ele não estava preocupado de forma alguma, pois seu peito era defendido por uma superfície rochosa. Bom. Para sua surpresa, quando a palma da mão fez contato com seu peito, a superfície rochosa rachou com o impacto e ele foi empurrado para trás por cerca de 20 metros. Ele inconscientemente soltou Ang quando foi enviado voando pelo golpe de palma. O corpo de Ang caiu do ar apático. Pengar. Falco se virou com velocidade e rapidamente agarrou seu corpo antes que ela caísse no chão. Ele levantou seu estilo de princesa e olhou para seu rosto. Ele não sabia por quê, mas podia sentir uma raiva crescendo dentro dele ao ver seu rosto ensopado de sangue. Seu corpo também estava coberto de sangue e buracos podiam ser vistos em várias partes perfuradas por pedras afiadas. Seu rosto ficou extremamente escuro enquanto ele caminhava em direção à borda do regue de batalha. Eu já volto. Espere aí como um bom garotinho por mim. Ele disse a Zé sem se virar. Lee olhou para as costas de Falco com um olhar de espanto. O golpe de palma que ele recebeu anteriormente balançou suas entranhas até o centro, fazendo sentir dor no peito. Sua defesa era de primeira e ninguém havia conseguido fazer isso com ele apenas com um ataque casual. Quem é essa pessoa? Ele expressou com um olhar confuso. Falco chegou à beira do regue onde dois médicos já estavam esperando. Ele passou Ang para o homem. Por favor, cuide dela, disse ele e se virou para ir em direção a Zen novamente. O médico acenou com a cabeça para ele e se virou para dar atendimento médico a Ang. Agora vamos começar. Falco falou enquanto olhava para Zen. Capítulo 117, envolvendo os participantes do Atria City Ing. Agora vamos começar. Falco falou enquanto olhava para Zé com um olhar frio. Eu não sei quem você é ou porque alguém tão forte como você só estaria chegando no campo de batalha agora, mas o que eu fiz foi necessário e tenho certeza que você pode concordar comigo. O campo de batalha não é para corações moles fracos. Zé disse enquanto tentava colocar um olhar justo. Os fracos de coração mole hein? E os fracos de coração duro? Falco perguntou com um olhar solene enquanto dava pequenos passos para frente. O campo de batalha não é para fracos, sejam eles de coração mole ou não. Zé respondeu com um olhar de repulsa. Bom, estou feliz que você admita que não é para fracos, Falco disse enquanto avançava mais um passo. 10 vezes do que aconteceu com ela também deveria ser infligido aos fracos, você não acha? Falco perguntou com um pequeno sorriso se formando em seu rosto. 10 vezes. Parece que você está mais nervoso do que eu para dizer que eu deveria ter infligido 10 vezes a dor nela. Ah, eu realmente gosto de você, devemos nos tornar amigos depois que eu te mandar para fora do reggae hoje. Zay disse com uma leve gargalhada quando seu peito de pedra rachado começou a se consertar. Três participantes do alto da cidade de Átria já estavam cercando o Falco de três direções diferentes. Você me entendeu mal. Você vê que aquela garota é 1000 vezes mais forte do que você, o que significa que vocês são os verdadeiros fracos e já que ambos concordamos que os fracos devem ser tratados, adivinha quem é o próximo no menu. Enquanto falava, Falco cerrou o punho com tanta força que estalos encoaram nas proximidades. O quê? Seu idiota, mesmo que seja mais forte do que eu, ainda tenho vantagem em número. Você. Antes que Zé pudesse completar sua declaração, Falco de repente avançou inesperadamente. Sus. Ele apareceu na frente do terceiro aluno à direita como um fantasma. Fulus. Ele saltou alto no ar e girou com a perna balançando para frente. Bam. Sua perna atingiu o participante com precisão no lado esquerdo do rosto, fazendo voar enquanto cuspia sangue. Os outros dois ficaram chocados mais uma vez com a velocidade e rapidamente ativaram sua habilidade de linhagem antes de correr em direção a Falco. Chamas negras irromperam do corpo da participante à esquerda, enquanto a da direita transformou seus braços em tentáculos verdes. Os tentáculos se alongaram e se transformaram em grandes martelos que ela balançou em direção a Falco. Ao mesmo tempo, uma bola de chamas negras do tamanho de metade de um ser humano disparou para frente com intensidade, queimando o ar e fazendo com que a temperatura aumentasse significativamente. Falco se virou para encará-los e avançou mais uma vez com velocidade. Quando os martelos dos tentáculos e o fogo negro estavam prestes a fazer contato, ele de repente dobrou o corpo para trás. Ele desceu tão baixo que suas costas quase tocaram o chão quando ele deslizou por ele. SHHH.
Os martelos de fogo e tentáculos erraram seu corpo devido à descida. Enquanto seu corpo deslizava pelo chão, ele de repente bateu com a mão esquerda no chão e a usou para suportar o peso de seu corpo antes de girar com intensidade. Suei. Suas pernas junto com seu corpo giraram e varreram o chão em um formato circular. Pá, pá. Seus pés colidiram com suas pernas no processo, fazendo com que suas pernas fossem varridas do chão enquanto seu corpo girava repetidamente no ar. Bam. Falco usou sua mão para empurrar seu corpo para cima e enquanto os dois participantes ainda estavam girando no ar. Seu corpo subiu até 3 metros e ele estendeu as duas mãos para agarrar as cabeças dos dois participantes enquanto estava no ar. Ele puxou as duas cabeças em sua direção e as juntou com força. Culpa. O som era semelhante ao de duas melancias sendo esmagadas. O sangue eguichou de ambas as cabeças enquanto eles caíam inertes no chão. Suspiro. Todo o público estava em choque. Menos como Blackrock tem um participante forte assim. Menos porque ele não foi usado na rodada inicial. Essas palavras circularam pelos assentos dos espectadores. Ele e Ariana olharam para o reggae de batalha com olhares suspeitos. Eles reconheceram Falco, mas não conseguiam entender por que o treinador o deixaria entrar no campo de batalha quando ele não conseguia controlar o que estava dentro dele. Disse que Falco despertou uma linhagem que lhe deu um alter ego poderoso, mas incontrolável. Sempre que seu alter ego estava no controle, o desastre sempre ocorria dependendo de onde ele estava naquele momento. Na maioria das vezes, eles seriam capazes de mantê-lo sob controle, já que a força do alter ego não ultrapassava a classificação Julo, mas outras vezes não tiveram tanta sorte. Houve um tempo em que tomou conta dele quando ainda estava no ensino médio e acabou matando 2 de seus colegas. Isso estava escondido debaixo dos panos, já que ele era de uma família rica. Felizmente, à medida que crescia, ele conseguiu manter seu alter ego sob controle. Só tomou conta de seu corpo com força quando ele estava em perigo. A diferença entre ele e o alter ego era a personalidade oposta. Além disso, tatuagens pretas desconhecidas apareciam de repente em toda a sua pele. O treinador, por outro lado, olhou para o campo de batalha com uma expressão de espanto. Isso era o que ele queria depois de ver Aang ser torturado. Ele ainda tinha um olhar de desconfiança misturado com espanto porque não esperava que Falco fosse capaz de fazer isso sem ser controlado por seu alter ego. Ele sabia que era impossível para Falco prejudicar alguém em seu estado normal devido a Falco ser um covarde de coração mole, mas ele não conseguia entender por que não havia tatuagens em seu corpo. As tatuagens significavam que ele havia sido dominado, mas agora ele não podia vê-las no corpo de Falco, mas a maneira como Falco estava lidando com as oposições era tão implacável quanto o alter ego seria. De volta ao reg, depois que Falco bateu suas cabeças, ele caiu de pé e chutou os peitos de ambos os participantes, fazendo-os voar mais uma vez com o peito afundado e sangue saindo de suas partes do corpo. Ele nem se importava que um deles fosse uma menina. Z queria atacar várias vezes quando Falco estava lidando com eles, mas ele decidiu ativar uma habilidade avançada de linhagem antes de enfrentar Falco. Capítulo 118 Reunião no telhado. Quando Falco se virou, ele notou que Zé tinha crescido 2 pés mais alto, levando-o a uma altura de 8 pés e agora ele era tão largo quanto 2 machos adultos juntos. Rochas brancas cobriam cada parte de seu corpo da cabeça aos pés. Quase nenhuma abertura poderia ser encontrada em seu corpo ao se transformar nessa nova forma. Zé não tinha nenhuma semelhança com seu antigo eu neste estado. Ele parecia uma monstruosidade abominável no momento. Você ainda se atreve a me chamar de fraco depois de ver isso? Zé perguntou enquanto dava passos à frente. Bom. Bom. Seus passos eram como os de um titã. Você acha que encobrir sua fraqueza com uma superfície dura o torna menos fraco? Falco respondeu com uma pergunta própria. Você. Veremos quem é fraco e como você vai me prejudicar com sucesso. Zay disse e levantou o braço para atirar pedras pontiagudas em Falco. Tou. 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 Centenas de pedras brancas pontiagudas dispararam de sua mão rochosa em direção a Falco. Suege. 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 Falco desviou da esquerda para a direita e da direita para a esquerda em todo o local com uma velocidade comparável à metade da velocidade máxima de Aang. Mesmo com isso, ele ainda foi capaz de desviar dos projéteis com precisão enquanto seguia em frente. Sus. De repente, a velocidade de Falco aumentou um pouco e ele disparou em meio à chuva de pedras pontiagudas. Zen não estava nem perto de ser tão rápido quanto Falco, mas seus olhos foram capazes de acompanhar sua velocidade. Ele reagiu balançando o punho esquerdo assim que Falco chegou na frente dele. Seu grande punho rochoso que tinha quase o dobro do tamanho do rosto inteiro de Falco viajou em sua direção de cima. Falco examinou o punho indo em direção à sua cabeça em um ritmo um pouco mais lento. Ele reagiu levantando o braço esquerdo com velocidade. Sua mão esquerda se estendeu por baixo e empurrou o braço grande para cima, fazendo com que Zé perdesse o equilíbrio e cambaleasse para trás devido ao empurrão repentino, mas antes que seu pé pudesse pisar no chão depois de cambalear para trás, uma palma rasgou o ar com velocidade e bateu em seu peito. Estrondo.
Uma explosão alta ressoou em todo o lugar quando sua palma bateu fortemente no peito rochoso de Zé, empurrando-se para trás por alguns metros. O efeito desta vez não pode ser comparado com a última vez que ele não assumiu esta forma. Era mais fraco, o que significava que sua defesa havia aumentado. Falco já havia confirmado isso depois de acertá-lo para trás com aquele golpe. Vamos ver quanto tempo sua defesa pode aguentar, Falco disse internamente enquanto levantava as palmas das mãos e disparava novamente. Só ele podia ver a luz ondulada esbranquiçada em torno de suas palmas enquanto ele lutava contra Zen novamente. Em um grande ambiente tecnológico, um prédio de 300 andares se destacava majestoso em mais uma área empresarial da cidade. Este edifício foi moldado para se parecer com uma armadura de cor prateada. Deu uma sensação muito requintada. O destacamento de segurança ao redor do prédio era tão rígido que poderia ser confundido com uma base militar. No andar mais alto do prédio, duas pessoas ficaram de frente uma para a outra. Era um homem e uma senhora, ambos com olhares frios. Eles não estavam apenas no andar mais alto, mas na cobertura do prédio, que não foi construído de forma que as pessoas pudessem ficar de pé. O telhado era inclinado, então foi muito surpreendente que ambos pudessem ficar de pé com facilidade. Pequenas estradas e prédios que pareciam brinquedos de Lego eram visíveis dessa altura. Foi lindo ver pequenas névoas se acumulando em torno do telhado do prédio e tudo isso devido à altura. A atmosfera seria de paz se não fossem as duas pessoas que se posicionam uma de frente para a outra, posicionadas no meio do grande telhado. O homem era um homem com cabelo castanho escuro e aparência fria e bonita, enquanto a mulher era uma jovem com cabelos cor de cinza e uma aparência bonita, mas extremamente indiferente. O que você está fazendo, Yun? A senhora perguntou com seu olhar se intensificando. HMM. O que estou fazendo? Bem, obviamente, estou aqui sem fazer nada agora graças a você, Aimei, Yun, eu disse com um tom brincalhão. Pare de agir como um tolo. Você e eu sabemos do que estou falando. Qual é o propósito por trás da mistura perigosa? A senhora que por acaso era a senhorita Aimei perguntou com um olhar ligeiramente perturbado. Ah, então o MBL falhou em encontrar qualquer informação significativa contra mim, e agora eles pediram para você vir aqui e perguntar. Patético. Eu disse com um leve sorriso em seus lábios. Não era natural como a frieza no rosto de uma pessoa poderia aumentar mesmo quando a pessoa estava sorrindo, mas Yun parecia exatamente assim. Eu não estou aqui apenas em nome deles. Esta é uma investigação que eu mesmo assumi e vou avisá-lo para continuar se escondendo e se esconder bem, porque assim que eu tiver evidências sólidas de que você é o responsável por isso, você perderá toda a sua proteção e finalmente poderei machucá-lo, disse a senhorita Aimee enquanto olhava em seus olhos. Ah, tudo bem, boa sorte com isso, mas por que você está interessado neste caso? É por causa do seu aluno? Eu perguntou com um olhar de interesse, ele parece muito interessante para uma criança com uma linhagem de grau F. Na educação dos pais, sem amigos, intimidado repetidamente devido ao baixo grau de linhagem, toda a sua vida até este ponto não foi nada quase desagradável até que ele derrotou meu irmãozinho e sua pequena gangue. Aqueles idiotas. Eu diria que foi quando a vida dele começou a ficar um pouco colorida, então você apareceu e começou a traiá-lo. E não se sabe como ele se tornou tão forte quanto um mestiço de grau superior e também passou por uma ascensão de ajustes cerebrais sem sofrer danos, mas conseguiu enganar um certo alguém sobre ter morte cerebral. Se esse garoto está realmente ficando mais forte e você o está treinando, talvez seja você quem deve ser investigado, já que está criando um monstro. Tenho certeza que você também sabe que a mentalidade de uma criança deve ter sido distorcida pela maneira como foi tratada na sociedade. O que acontece quando ele se torna uma figura muito poderosa no futuro, e você acha que essa criança vai escolher estar do lado bom dos mesmos humanos que estavam do lado ruim dele? Capítulo 119 Roubando uma linhagem em plena luz do dia. O rosto da senhorita Aimee de repente ficou mais frio ao ouvir as palavras de Yun. Nós terminamos aqui, afirmou a Satã. Aimee e se virou. Ela caminhou em direção à beira do telhado no lado direito e fez uma pausa antes de se virar para olhar para Yun. Apenas um pequeno aviso. Fique longe dele. A próxima vez que você tocá-lo será a última vez que você tocará em alguém. A senhorita Aimee expressou com um olhar provocador antes de pular do prédio de 300 andares. Surgi. Eu olhou na direção de onde ela havia acabado de pular com um sorriso brincalhão no rosto. Agora que eu sei que você se importa com alguma coisa. O que me impede de usar isso contra você? Ele murmurou com um tom frio. De volta ao reggae de batalha, Falco estava lidando com Lin. Bam. 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 O som de colisões ecoou quando a palma da mão de Falco atingiu peito, ombros e rosto de Zé consecutivamente. Rachadura. Outra rachadura apareceu no rosto e no peito de Zen. Zé rugiu de dor e fez pedras pontiagudas crescerem em seu corpo. As pedras pontiagudas também cresceram de seu punho quando ele as jogou na direção de Falco. Falco desviou para a direita e desviou da mão com facilidade. Ele disparou para a frente e saltou enquanto levantava o joelho.
Bam! Sua rótula direita bateu na mandíbula rochosa de Zé, fazendo com que muitas pedras explodissem quando Zé foi lançado voando vários metros para trás com um olhar de dor evidente em seu rosto. Falco não lhe deu a chance de recuperar o fôlego antes de lançar um soco após o pouso. Esta seria a primeira vez que Falco daria um soco em Zen, então ele fez questão de colocar muita força em seu braço direito antes de jogá-lo para frente. Uma luz esbranquiçada cobriu seu braço direito enquanto viajava com intensidade em direção ao rosto de Zen. Bang! Seu soco acertou o rosto de Zé, fazendo-o cambalear para trás ainda mais com seu rosto rochoso desmoronando. Falco avançou e arqueou o braço para trás mais uma vez antes de jogá-lo no estômago de Zen. Bang! 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 Numerosos socos choveram sobre Lin. Um soco após o outro atingiu seu corpo sem parar. Mas sons de quebra de pedras ecoaram por todo o campo de treinamento. Em poucos minutos, Zi foi reduzido a um estado lamentável. Ele não apenas foi incapaz de acertar um único golpe desde o início, mas sua cobertura externa protetora também foi completamente destruída e agora ele estava recebendo aqueles socos brutais em seu corpo no bang, bang, bang. Ele recebeu 3 socos furiosos de Falco novamente que o fizeram vomitar outro bocado de sangue. Neste momento, seu rosto estava cheio de sangue e a maioria de seus dentes foram arrancados quando ele recebia as barragens em sua forma rochosa. Z caiu no chão com uma expressão de dor visível em seu rosto. No momento, ele gastou sua energia, então se transformar em uma rocha novamente seria impossível e, mesmo que o fizesse, ele sabia que Falco o venceria de volta à sua forma original novamente. Falco caminhou em direção ao corpo espancado de Zé que estava deitado no chão e agachou-se diante dele. Lembra o que dissemos sobre os fracos? Falco perguntou antes de agarrar o pescoço de Zé e levantá-lo. O que dissemos sobre os fracos? Falco perguntou enquanto apertava a mão direita no pescoço de Zé. Gorgoleso. 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 Oh, desculpe, meu aperto era muito forte. Ah, você não vai me responder. Acho que vou continuar então, disse Falco antes de aumentar a força de seu aperto no pescoço de Zen. Os olhos de Zé se arregalaram quando ele estremeceu de dor. Ele arranhou, chutou e socou repetidamente, mas foi em vão. Depois de alguns segundos, Falco decidiu relaxar o aperto no pescoço de Zé e começou a soltá-lo. Plop! Zé caiu no chão enquanto segurava o pescoço de dor. Ele continuou tossendo repetidamente. Devido a isso, ele não percebeu que Falco tinha ido pegar todas as pedras pontiagudas ao redor do campo de batalha que haviam caído de seu corpo. Depois de pegar muitos deles, ele segurou um com a mão direita e o ergueu antes de jogá-lo fora. Suege. Uma pedra semelhante a um diamante voou pelo ar em direção a Zé e apunhalou direto em seu peito esquerdo. Enca. Zé expressou dor quando seu corpo começou a sangrar novamente, mas antes que ele pudesse tocá-lo, mais dessas pequenas pedras pontiagudas foram jogadas fora. Suege. 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 Falco jogou as pedras em suas mãos com velocidade em direção a Jen. Puxi. Puxi. Diferentes partes de seu corpo foram perfuradas pelas pedras lançadas. Seu peito, braços, pernas, barriga, rosto, coxas, etc. Falco só parou depois que as 50 pedras em sua posse se esgotaram. Nenhuma dessas pedras falhou. Todos eles estavam embutidos em diferentes partes do corpo de Zen. Nesse momento, Jen parecia um porco-espinho. Falco não parecia ter acabado. Ele caminhou até Zé e agarrou-o pelo pescoço antes de levantá-lo novamente. Zé estava sangrando em quase todas as partes de seu corpo agora. Agora o evento principal está prestes a começar. Você se lembra do que fez com ela depois disso, certo? Falco perguntou em voz baixa. Zé estremeceu de dor e medo ao ouvir isso. Falco começou a arquear o braço direito para trás antes de enviá-lo para frente com força total. Bam! Sua palma bateu a pedra pontiaguda no peito de Zé primeiro. Ugh! Zé gritou de dor, mas isso foi apenas o começo para ele. Falco repetidamente esticou o braço para frente e para trás, batendo mais pedras pontiagudas no corpo de Zé no processo. Zé estava com tanta dor que não percebeu que seu pescoço estava perfurado pelo dedo de Falco. O requisito para aquisição de linhagem foi atendido. Analisando a compatibilidade do hospedeiro com linhagem de endurecimento da carne 0%/100%. Análise concluída, 89%/100%. A compatibilidade do host com a linhagem Flens-Ardenin é de 89%. O hospedeiro deseja adquirir esta linhagem, se barra não. Diretor Eril, qual é o significado disso? É necessário que seu aluno faça isso com o meu em vez de simplesmente jogá-lo fora. O diretor Durk expressou com um tom de aborrecimento enquanto apontava para o campo de batalha onde Zé podia ser visto recebendo vários socos de Falco enquanto era levantado no ar. Como assim, diretor Durk? O campo de batalha não é um lugar para misericórdia. Você não disse isso há pouco. O diretor Eril disse com uma risada leve. Capítulo 120, 3 notificações ao mesmo tempo. Como assim, diretor Durk?
O campo de batalha não é um lugar para misericórdia. Você não disse isso há pouco. O diretor Eriu disse com uma risada leve. Você. O que aconteceu com a moral da qual você falou antes? Você não deveria defendê-la. Diretor Durk expressou com angústia. Moral. Isso soa extremamente hipócrita vindo de você. No campo de batalha, os inimigos não mostrarão tal moral quando matarem seus amados alunos. Essas palavras soam familiares. Afirmou o diretor Eriu. Diretor Eriu, como uma pessoa honesta, como você pode estar bem com o que está acontecendo? Diretor Durk disse com um tom frustrado. O aluno do diretor Durk precisa aprender com isso, assim como meu aluno aprendeu, é para o bem dele, disse o diretor Eriu com um tom justo. O diretor Durk estava prestes a retrucar novamente quando outros diretores começaram a falar. O diretor Eriu está certo, eu me pergunto por que o diretor Durk quer que outros alunos aprendam, mas é adverso ao aprendizado de seu próprio aluno. Menos diretor Durk deveria parar de fazer berra, seu aluno pode aprender com essa experiência. Os outros diretores concordaram com o diretor Eriu um após o outro. O diretor Durk não teve escolha a não ser recuar. Ele sentiu o dobro da frustração que o diretor Eriu sentiu antes por causa disso e só pode assistir e ser espancado. Bom, 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 bom. O público perdeu a conta do número de vezes que Zé recebeu socos enquanto era levantado no ar. Todas as pedras pontiagudas estavam completamente embutidas em seu corpo. Todos os 50 deles com comprimentos médios de 5 polegadas e um máximo de 7 polegadas. Ninguém poderia imaginar a quantidade de dor que ele estava passando e mesmo com isso Falco ainda continuava socando sua barriga e peito repetidamente. Eles achavam que Zé era implacável ao lidar com Ang, mas agora sabiam que suas ações não podiam ser vistas como implacáveis em comparação com as de Falco. Parabéns. O hospedeiro adquiriu a linhagem de endurecimento da carne. Falco, que obviamente era Gustavo disfarçado, finalmente parou de bater em G depois que viu a notificação aparecer em sua linha de visão. Esta será a sua punição, Gustavo disse internamente enquanto jogava seu punho em direção ao peito de Zé pela última vez. Bang! O peito de Zé cedeu e suas costas arquearam quando seu corpo foi lançado para trás por mais de 20 metros antes de bater no chão. SHH. Ele deslizou pelo chão por mais alguns segundos antes de seu corpo parar. Seu externo havia rachado, suas clavículas foram quebradas, seu corpo foi perfurado em mais de 50 lugares diferentes, sua testa e rosto tinham buracos largos de onde ele sangrava. Gustavo sabia que Z não duraria muito antes de morrer depois de ter sua linhagem roubada, e foi por isso que ele garantiu que o corpo de Z cruzasse a linha depois de receber aquele soco. A equipe médica conseguiu acessar seu corpo com rapidez suficiente e começou a dar-lhe tratamento médico imediatamente. A maior parte do público ficou de boca aberta depois que a batalha chegou ao fim. Não poderia nem ser chamado de batalha, era mais uma surra unilateral. O estado rochoso de Zé era durável o suficiente para resistir a balas e fortes colisões de carros, então ninguém esperava que ele fosse derrotado facilmente assim. Até os participantes da Echelon Academy tiveram que usar a força das explosões da mina terrestre para jogá-lo no ar antes que seu capitão, Andreu, o chutasse para fora do reggae enquanto estava no ar. Eles venceram devido à estratégia, mas não ao poder, mas nesta batalha, ele perdeu completamente em termos de poder. Ainda havia mais 3 participantes no reggae de batalha que estavam em bom estado. Eles ainda poderiam lutar se quisessem, mas ficaram assustados quando viram como Falco estava vencendo Zé antes. Eles temiam que ele transferisse sua agressão para eles, pois era bastante óbvio que Zé estava recebendo espancamentos tão brutais por causa do que fez a Ang. Gustavo virou-se para encarar os participantes que restaram. Imediatamente eles viram o olhar frio e recuaram mais uma vez e correram para fora do reggae. Vitória das escolas Blackrock. Um anúncio alto soou depois que todos cruzaram a linha. Alegrar. 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 Gustavo saiu do reggae em meio aos aplausos da multidão. A maioria dos alunos não gostou das ações de Zé antes, quando ele brutalizou Ang, então eles viram a ação de Falco como um ato heróico, especialmente os alunos das escolas Blackrock. Gustavo caminhou em direção à área de estar da escola Blackrock com elegância. Seus olhos examinaram a área onde Ang estava sendo tratada. Ele, Ariana e Lin a cercavam. Eles tinham expressões de alívio em seus rostos, o que fez Gustavo acreditar que Ang ficaria bem. Gustavo não foi para a área de estar, ele caminhou em direção ao caminho lateral que levava para fora do campo de treinamento. Este caminho também levava ao banheiro. Ele não se preocupou em responder aos cumprimentos de ninguém, incluindo a ligação do treinador. Ele não queria arriscar que ninguém soubesse que ele não era o Falco original, então ele rapidamente se dirigiu ao banheiro. Parece que seu alter ego ainda está no controle, o treinador do Blackrock sentiu que esse era o caso, já que Falco não atendeu a ligação de ninguém ou reagiu aos aplausos da multidão. O Falco normal não faria isso e isso serviu como um disfarce perfeito para Gustavo. Vou precisar da ajuda do diretor Eriu para trazer Falco de volta. O treinador começou a caminhar para onde os diretores estavam sentados. Quando Gustavo chegou ao banheiro,
3 notificações apareceram em sua linha de visão. Missão oculta concluída. Missão secundária oculta concluída. Missão de emergência concluída. Ang finalmente abriu os olhos 1 hora após o término da partida. Ela se viu deitada em algum tipo de maca transparente ao redor de onde os participantes do BlackRock estavam sentados. Gustavo. Essa foi a primeira palavra que ela mencionou ao acordar. Irritado. As 3 garotas ao lado dela gritaram com olhares alegres. Ele agarrou a mão direita, Ariana agarrou a mão esquerda enquanto Lynn acariciava seu rosto. Ang viu os rostos de seus amigos e sorriu. Seu sorriso era tão caloroso e bonito que parecia que ela havia se esquecido do incidente ocorrido com Lynn. Você está bem? Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.